A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. E hoje você vai ouvir um pouco do testemunho da irmã Davinha. E a irmã Davinha diz assim: a paz do Senhor para todos do canal. Eu era crente, não tão crente, mas eu congregava e tal e tudo mais, na igreja que os meus pais iam. Mas confesso que a igreja não era a coisa mais importante da minha vida. Mas minha mãe dizia que eu tinha um chamado, e as irmãs da igreja também diziam que eu tinha um chamado. Bom, mas aí aconteceu que eu fiquei desempregada. E mesmo sendo jovem, não tendo família nem filhos, eu não conseguia ficar sem dinheiro. Eu tinha contas para pagar, minha faculdade, minhas despesas, meus passeios e tal. As irmãs profetizaram para mim que Deus ia abrir a porta, que logo eu ia sair da prova, mas eu não suportei a prova. Eu não sou boa de esperar, sou impaciente. Um dia, vendo uma mulher na internet fazendo propaganda de peças de bijuterias e ensinando e oferecendo curso, eu resolvi comprar e comecei a fazer aquelas bijuterias. A minha igreja era de doutrina e por causa disso as irmãs começaram a pegar no meu pé. E eu pensava assim: ô coisa chata, eu estou só fazendo, fabricando, não vou usar, é só para ganhar um dinheirinho. Tinha uma irmã da igreja que era a irmã Clotilde. Era muito amiga da minha mãe. Vivia lá em casa tomando um cafezinho com ela. A irmã Clotilde era daquelas irmãs zangadas, que não falavam muito, cara fechada, estranha, esquisita. A gente só via ela falando quando ela ia orar, ou então quando ela ia entregar algum recado do Senhor. Mas a irmã Clotilde, quando eu estava fazendo as minhas bijuterias, ela ficava um tempão calada, olhando para mim. Até que um certo dia, eu fazendo minhas bijuterias e ela ali olhando para mim, ela quebrou o silêncio e falou assim: que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que concordância há entre o templo de Deus e os ídolos? Eu ficava olhando para ela, eu não entendia direito porque eu não conhecia aquela passagem. E ela, me olhando, vendo que eu não havia entendido nada, disse assim: eu estou falando com você mesmo. Você é o templo do Deus vivo. Que concordância pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Isso aí são seus ídolos agora, não é? Eu fiz que não ouvi e continuei trabalhando. E ela saiu com a minha mãe. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achava um absurdo esse negócio das irmãs se meterem na vida particular dos outros. Para mim aquilo era fanatismo e não precisava chegar àquele ponto. Por causa dessas coisas, desses comentários, que eu acabei deixando de vez a igreja. Na verdade, agora eu acho que usei isso como desculpa para abandonar a Deus. Para mim, Deus tinha que entender que eu precisava sobreviver. Nesse tempo, como já falei, eu não era casada. Eu morava com meus pais. Mas, como eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, eu precisava trabalhar. E também eu não tinha nenhum cargo na igreja. Eu era crente só de banco. Então, eu pensava, eu não ia fazer muita falta na igreja. Sinceramente, quando eu lembro disso hoje, eu não sei de onde vinham esses pensamentos. Não eram de mim mesma. Eram terríveis, não é? Dizer que na igreja ninguém ia sentir minha falta porque eu não era uma pessoa que servia no altar. Mas, então, eu não fui mais à igreja. Fui gastar meu tempo com o trabalho. Estava decidida a investir naquele negócio. Eu fazia pulseiras lindas. Eu sempre fui muito criativa. Com aquelas contas coloridas, então, eu me divertia também. Fazia peças alegres e românticas. E como eu tinha muitas amigas, eu vendia bastante.
Eu fabricava brincos, anéis, colares, tiaras e depois eu também incluí piercings. Quando eu menos esperei, apareceram clientes de todo lugar, fazendo pedidos, encomendando peças. Eu comecei a fazer dinheiro de verdade e eu fiquei muito feliz. Quem não fica feliz tendo independência, não é? Então, com o tempo passando e as coisas melhorando, aquilo se tornou o meu negócio e eu abri a minha própria oficina. Aí, eu mesma comecei a me apaixonar pelas minhas peças. Eu, que nunca havia usado nenhum adorno, comecei a usar. Primeiro um brinquinho, depois uma pulseira, um anel. Eu passei a ser a vitrine. Eu mesma fazia a propaganda das minhas peças, das minhas bijuterias, usando-as. Até que, influenciada por algumas amigas, eu cheguei a pôr 2 piercings, um no umbigo e outro no nariz. Minha mãe quase teve um ataque. Ela brigava muito, mas eu nem ligava. Eu já era de maior, vacinada. Eu tinha o direito de fazer o que achasse melhor da minha vida. Assim eu pensava. Um dia eu acordei, fui para a cozinha tomar um café e quem estava lá? A irmã Clotilde. Eu pensei, não. Eu sentei e comecei a tomar o café. E ela não perdeu tempo, olhou para mim bem séria e falou: o Senhor diz para eu te perguntar, não é o seu corpo templo e morada do Espírito Santo? Eu fiz que não ouvi e continuei comendo. Aí ela continuou: quem destrói o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Aí, irmã, o pão engasgou e eu falei: eu não estou destruindo nada, irmã. E ela replicou: você está adicionando, machucando, fazendo o seu corpo sangrar para pendurar ídolos nele. Aí eu endoidei. Mãe, mãe, é sério isso? A minha mãe estava na pia lavando a louça e ouvindo toda a conversa. Ela só olhou para mim com um olhar de censura e calada estava, calada ficou. Eu me levantei e saí. Mas ouvi quando a irmã Clotilde disse: pare de destruir o templo do Senhor. Aí eu voltei e respondi a ela: irmã, Deus tem mais o que fazer. Ele não se importa com essas besteiras. E se ele se importar, não se preocupe, que ele mesmo vai me avisar. E saí. Mas ela falou bem alto: amém, assim seja. E pronto, fui para minha oficina para trabalhar, porque eu tinha muitas entregas para fazer. À noite, eu tinha um encontro com os amigos e umas amigas da faculdade. E me arrumando, notei como eu amava aquelas peças. Como elas caíam bem com as minhas roupas, como elas tornavam mais nítida a minha beleza. Eu cheguei a cortar meu cabelo Chanel, meu cabelo, irmã, meu cabelo que chegava na cintura, liso, lindo, eu cortei, só para ficar mais em evidência os brincos compridos que eu usava. E eu ficava pensando assim: tá vendo que Deus não vai ficar incomodado com a bijuteria que eu estou usando? Que velha louca, crente é tudo doido, ainda bem que eu saí disso. Pois bem, fui para o meu encontro e tudo bem. No dia seguinte, eu acordei com dores em volta do furo do piercing, o piercing do nariz. Olhei no espelho e estava vermelho, mas não fazia sentido para mim. Já fazia mais de um mês que eu tinha colocado e estava tudo bem. Eu não entendi. Eu pensei que poderia ter comido alguma coisa remosa, embora eu não me lembrasse o que, mas me convenci de que aquilo ia passar e fui trabalhar. Só que a dor aumentou. No dia seguinte, mais dor, mais vermelhidão e agora dor de cabeça e inchaço visível. Aí, irmã, começou a minha luta. Corri com minha mãe para o médico e ele disse que meu nariz estava em um processo inflamatório intenso. Ele receitou alguma coisa e nos mandou para casa dizendo que ia ficar bem. Então fomos para casa. Eu tomei os remédios, mas não melhorou, piorou. Agora saía do meu nariz uma secreção amarelada, purulenta, com mau cheiro.
Eu fiquei desesperada. E não importava que remédio eu tomasse, aquilo não passava. Naquele tempo, eu comecei a pesquisar sobre essas coisas. E descobri histórias de meninas que tiveram seus narizes ou orelhas deformadas por causa dos piercings. Descobri também histórias de meninas que vieram a óbito por colocarem piercing na sobrancelha ou no nariz. Outras tiveram a visão e o cérebro comprometidos. Isso porque onde elas furavam podia ser uma via, uma entrada de bactérias. E isso foi o que o médico disse também, que piercing pode ser uma porta de entrada para alguma bactéria e pode ter sido isso. Eu passei dias acamada, com febre e dor de cabeça, limpando aquela secreção mal cheirosa, já não aguentava mais, eu chorava muito. A única pessoa que suportava a caatinga e ficava comigo mais de 1 hora era a irmã Clotilde. Ela chegava, louvava uns hinos, me confortava, lia a palavra, depois me dava um beijo e ia embora. Depois, aquilo evoluiu para uma necrose. Minha mãe quase enlouqueceu e comecei um tratamento seríssimo, mas a melhora era pouca e lenta. Um dia, chorando no quarto, lembrei do que disse a irmã Clotilde: quem destrói o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. E lembrei do que respondi a ela, da minha grosseria, ignorância e rebeldia. Então, eu fiz como Ezequiel. Me virei na cama para o lado da parede para que ninguém me visse falar com Deus e falei com Deus. Eu chorei, derramei as minhas lágrimas de desespero na presença dele e disse: Senhor, me perdoa. Eu sou pó e cinza, não tenho sabedoria. Eu só sei errar, sou pecadora de nascença. Perdoa por eu tratar mal a tua serva. Tem misericórdia de mim. Se tu és o Deus dela e se ela falou porque tu mandou, me manda um sinal, me dá um sinal de que tu vais me curar. E aumenta meus dias de vida, Senhor, salva a minha vida. E chorei, irmã, chorei até adormecer. No dia seguinte, o médico disse que tínhamos a primeira resposta positiva, a necrose estava regredindo. Meu organismo estava respondendo rapidamente aos medicamentos, assim, de uma hora para outra. Nem ele soube explicar. Só que eu sabia. Daí em diante, foi só melhora e eu tive alta. Prometi a Deus que chegando em casa, daria fim à minha oficina e só serviria a ele. Mas, quando eu cheguei em casa e abri a porta da minha oficina e olhei para todas as minhas coisas, irmã, eu tive pena. E deixei tudo lá, para ver o que faria só depois. Nessa noite eu acordei de madrugada, com dores excruciantes novamente, como se a necrose estivesse de novo começando. Imediatamente eu corri e me ajoelhei e pedi perdão a Deus. Me arrependi porque eu estava pensando sim em voltar atrás. Olha só, irmã, como nós somos rebeldes. Eu prometi a Deus me livrar de tudo assim que eu chegasse, mas eu não fiz. Então, pedi perdão ao Senhor. Chorei novamente e disse: Senhor, assim que o sol nascer, eu vou me livrar de tudo isso. Irmã, Deus me atendeu na hora. A dor passou imediatamente assim que eu terminei a oração. No dia seguinte, corri para a oficina e me livrei de tudo. Algumas coisas eu joguei no lixo, outras coisas eu queimei. Voltei para a igreja e agora, irmã, eu sou crente de verdade e só sirvo a um Senhor e não mais a ídolos. Jesus é o único Senhor da minha vida. Ele me curou, ele tem poder e o seu templo tem que ser limpo e digno de ser habitado pelo Rei da Glória. Foi isso que eu aprendi, irmã. E o Senhor me ensinou essa lição à custa de muita dor. Foi um grande susto que eu levei, eu e a minha família também. Por isso, quero dizer a vocês, pensem 2 vezes antes de pendurar qualquer coisa no templo do Senhor, que é o vosso corpo. Amém? Que Deus vos abençoe
e que o meu testemunho sirva para ajudar alguém, para edificar a fé de alguém. Amém? Fiquem na paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.